Minha família é um presente de Deus. A minha casa é a casa de Deus. E os meus filhos benditos serão. Minha família é um projeto de Deus. Olá, amigos. Eu sou o pastor Fernando Venâncio, que bom ter você aqui na nossa companhia, no programa Família IBMB. Quero convidar você hoje a refletir sobre uma palavra tremenda, algo que vai mudar a sua consciência, você que é jovem, você que é pai. Eu quero meditar com você hoje acerca de um texto que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Por favor, fique conosco neste programa, porque Deus vai trazer um esclarecimento tremendo para a tua vida. Convide alguém para assistir ao programa, porque eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai ministrar uma palavra poderosa no teu coração, na tua vida. Fique conosco, você vai ficar com um louvor, e daqui a pouquinho nós vamos meditar sobre Romanos capítulo 8, versículo 19. Creia que Deus vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Um soldado não desiste e não olha para trás. Destemido e corajoso, ele enfrenta Satanás. O valente de Deus é um crente de valor. Mesmo na luta e na prova, ele louva ao Senhor. Sem luta não há vitória, sem guerra não há conquista. Foste chamado por Deus e já nasceu vencedor. Sem luta não há vitória, sem guerra não há conquista. O general é Jesus, foi ele quem prometeu a vitória. Destemido e corajoso, ele enfrenta Satanás. O valente de Deus é um crente de valor. Mesmo na luta e na prova, ele louva ao Senhor. Sem luta não há vitória, sem guerra não há conquista. Foste chamado por Deus e já nasceu vencedor. Sem luta não há vitória, sem guerra não há conquista. O general é Jesus, foi ele que prometeu a vitória. Foste chamado por Deus e já nasceu vencedor. Sem luta não há vitória, sem guerra não há conquista. O general é Jesus, foi ele quem prometeu a vitória. A vitória. A vitória. Aleluia! Estamos de volta com o programa Família IBMB. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Querido, este texto é tremendo.
Eu peço que o Espírito Santo de Deus trate do teu coração, da tua mente, para que você possa compreender o que este texto está dizendo. A palavra original grega para manifestação é apocalipse, ou seja, alguma coisa guardada por Deus, alguma coisa escondida por Deus, que são os seus filhos, um dia será revelada. E diz a Bíblia aqui em Romanos que a criação, a natureza, a existência aguarda a manifestação ou a revelação, o apocalipse dos filhos de Deus. E eu quero nesta oportunidade falar de alguns homens que são exemplos da manifestação como filhos a este mundo para cumprir os propósitos de Deus. E eu quero começar falando de Moisés. A Bíblia diz que Faraó, naquele tempo, decidiu matar os filhos dos hebreus, porque ele tinha medo de que aquele povo crescesse e fizesse algum tipo de rebelião. E diz a Bíblia que uma mulher esconde o seu filho, chamado Moisés, e coloca dentro de um cesto. A filha de Faraó pega aquela criança, cria aquela criança no palácio, vocês conhecem muito bem a história. Depois de 40 anos, Moisés, ao ver um soldado egípcio açoitando um hebreu, ele toma atitude ali no ímpeto e mata o soldado egípcio. Ele vai para o deserto, fica 40 anos no deserto, até que ele retorna ao Egito, não mais como um filho adotivo de Faraó, não mais como um fugitivo, mas como o libertador do povo de Israel. Agora pense comigo em algumas coisas tremendas neste texto. Nós poderíamos dividir a vida de Moisés em 3 fases. A primeira fase em que ele foi escondido dentro do palácio de Faraó, e mal sabia Faraó que aquele menino seria o libertador do povo hebreu. Agora, eu fico imaginando o que Moisés pensou durante esses 40 anos. A Bíblia não relata como foi esse tempo da vida de Moisés, mas nós podemos aqui imaginar. Acredito que em um determinado momento, Moisés começou a perceber que ele não fazia parte daquele povo. Por isso que depois de 40 anos, ao ver um hebreu sendo açoitado, e note bem, você acha que foi a primeira vez que Moisés viu um hebreu ser açoitado? Acredito que não. Acredito que ele tenha visto diversos hebreus sendo açoitados. Mas houve um momento em que aquilo mexeu com a vida de Moisés. E ele toma atitude precipitada e mata aquele soldado egípcio. Nós também temos a nossa primeira fase da vida, a nossa fase do Egito, a nossa fase do tempo em que nós estamos escondidos, a fase em que nós estamos num tempo em que não temos discernimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Moisés não tinha ideia do que Deus tinha preparado para ele. Você já pensou nisso? Você já pensou no que Deus tem para você? Você já parou para pedir a Deus um discernimento acerca do teu chamado, da tua missão, do propósito da tua existência nessa terra? Moisés, acredito que em algum momento, começou a perceber isso. Só que ele toma uma atitude precipitada. E geralmente, quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós não cumprimos o propósito de Deus como Ele quer. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas, para a vida de Moisés, não era para que ele libertasse um hebreu, mas era para ele libertar 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. O que eu quero dizer é que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que o que você pode imaginar. É muito maior do que o que você pensa, porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pela sua estratégia, mas é pelo que Ele mesmo preparou para realizar nesta terra através da sua vida. A segunda fase da vida de Moisés é no deserto. E no deserto é a fase do esclarecimento, é a fase da intimidade, é a fase em que Deus vai se revelar a Moisés e dizer para ele o propósito
propósito de Deus ter guardado a vida dele, de ter escondido a vida dele, para no momento certo revelá-lo ao mundo. Eu quero declarar algo para você nesta oportunidade. O deserto é o momento em que nós devemos buscar intimidade com Deus. O deserto é o lugar em que nós ficamos a sós com Deus para compreendermos o que Ele quer da nossa vida. Você, mãe, você, pai, você, jovem, talvez esteja no momento em que não sabe discernir qual é o teu chamado, qual é a tua missão. Peça a Deus para que Ele traga esse esclarecimento, porque eu creio que existe algo que Deus vai fazer através da sua vida para abençoar outras pessoas. Deus quer te revelar, Deus quer te mostrar ao mundo. E se isso ainda não aconteceu, é porque Ele está te preparando, Ele está trazendo esse esclarecimento para você. E a terceira fase da vida de Moisés é quando ele retorna ao Egito, não mais para habitar no palácio de Faraó, mas para libertar os filhos de Deus daquele tempo de escravidão que durava já mais de 200 anos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada. Existem pessoas no Egito, existem pessoas escravas do pecado, existem pessoas presas em cadeias espirituais e Deus quer usar você. É a você que Deus quer usar. Você é a instrumentalidade de Deus. Existem pessoas agora sofrendo, chorando, sem esperança, sem perspectiva de vida. E diz a Bíblia que a criação, a natureza, as pessoas, a realidade aguarda, querido, a manifestação dos filhos de Deus. Moisés retorna para o Egito. E o primeiro sinal das 10 pragas foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Olha que coisa tremenda. O mesmo rio onde há 80 anos Moisés tinha sido deixado num cesto. Ali ele recomeça uma outra fase da sua vida. Sabe qual a fase? A fase do cumprimento dos propósitos de Deus. Existe um momento em que Deus vai te usar nesta terra. Creia nisso. Existe um momento em que Deus vai te trazer o esclarecimento e vai te enviar para que você seja um abençoador, para que você seja um libertador. E talvez você esteja me ouvindo e dizendo assim: pastor, mas eu preciso de libertação. Então eu profetizo para a tua vida que chegou o tempo do fim do Egito na sua vida. Deus tem uma nova realidade, Deus tem uma Canaã, Deus tem salvação para a sua família, Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem liberdade plena, Deus tem vida abundante para você. Nós poderíamos citar outros homens da Bíblia que têm um exemplo muito parecido. Poderíamos falar de Joás. Diz a Bíblia lá em Reis que uma mulher chamada Atalia, após a morte do seu filho, ela mata os primogênitos, ela mata os filhos, ela mata os netos e ela usurpa o trono de Israel durante 6 anos. Porém, uma profetisa chamada Jeuzeba esconde um dos meninos, chamado Joás. E após 6 anos, aquele menino é apresentado aos sacerdotes, Atalia é morta e Joás assume o trono de Israel. O que eu quero dizer é que Deus esconde os seus filhos para revelar esses filhos à sociedade, à realidade, ao mundo no tempo certo. Vamos falar de uma outra pessoa? Davi. O rei Davi se escondeu durante mais ou menos 15 anos da perseguição de Saul, antes que ocupasse o trono de Israel. Nós podemos falar de João Batista, filho do sacerdote Zacarias. Ele tinha uma herança sacerdotal, ele seria o sucessor do seu pai, porém diz a Bíblia que ele foi criado no deserto. Isso tem um segredo muito grande. João Batista foi criado longe das estruturas religiosas daquele tempo, que já estavam corrompidas. E no deserto ele tem um discernimento acerca do que ele faria. E você sabe que uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era de separar o cordeiro para o sacrifício.
João Batista é colocado, criado no deserto, porque ele viria apresentar, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer é que João Batista teve de esperar o momento certo para ele exercer o seu ministério. Primeiro, ele foi buscar intimidade com Deus no deserto. Ele foi se blindar de um aparato religioso que estava distante dos desígnios de Deus. Eu quero declarar algo para você. Tenha intimidade com Deus, para que através da sua vida, Deus possa fazer com que os desígnios dele sejam revelados a esta realidade que tanto precisa. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam que você apresente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem pessoas esperando você anunciar a Jesus Cristo como Salvador, como Libertador. Busque essa intimidade com Deus, ainda que para isso você tenha de alguma forma ou de outra de se isolar, de buscar a intimidade com Deus. Eu não estou falando de isolar, de buscar solidão, mas não se contaminar com esse mundo, não se contaminar com aquilo que tem sido o comportamento dessa sociedade perversa. E para nós encerrarmos, eu quero falar de uma outra pessoa que também foi escondida durante um tempo para que depois ela fosse revelada ao mundo. Eu quero falar de Jesus. Olha que coisa interessante. O próprio Filho de Deus também esperou durante 30 anos antes de exercer o seu ministério. Você já tinha parado para perceber nisso? Por que Jesus não começou o seu ministério com 18 anos, com 20, com 25? Porque não era a hora, não era o tempo de Deus. E se o Filho de Deus esperou o momento certo para ser revelado, eu e você também temos de ter paciência. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado e qual é o momento em que Deus vai nos revelar com poder e autoridade para nós transformarmos a vida de muitas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, querido. Jesus esperou 30 anos para que ele fosse revelado ao mundo como o Cordeiro de Deus que veio trazer paz, que veio trazer salvação, que veio trazer vida e vida com abundância. E é um fato muito interessante. Jesus só iniciou o seu ministério quando ele foi reconhecido como Filho de Deus. Quando ele estava sendo batizado por João Batista, uma voz disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Existem muitas pessoas querendo se revelar como filhos de Deus, e elas caem num pragmatismo religioso e vão e querem fazer alguma coisa, mas elas ainda não foram reconhecidas como filhas de Deus. Para nós nos revelarmos a este mundo, para que Deus nos revele a este mundo, é preciso que o mundo, de fato, nos reconheça como tal. É preciso que você seja reconhecido como filho de Deus. É preciso que a sociedade olhe para mim e para você e veja que nós somos de fato filhos de Deus. E quando isso acontecer, creia, a obra que você vai realizar será uma obra de relevância, será uma obra que vai destruir fortalezas no mundo espiritual, não tenha dúvida disso. Creia que Deus vai usar a tua vida, ainda que você seja uma pessoa simples, humilde. Deus usa o simples, Deus usa o humilde. Ainda que você diga assim: mas eu não tenho nada. Se você é filho de Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que você seja revelado por Deus para abençoar e transformar vidas, como fez com Moisés, como fez com Joás, como fez com Davi, como fez com João Batista e como fez com Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado como unigênito, mas que voltou para a glória como primogênito. Porque agora, eu e você também, em Jesus, somos filhos de Deus. E a criação aguarda com expectativa a manifestação da minha vida e da tua vida. Eu quero, nesta hora, orar para que você experimente o que Moisés experimentou, o que Joás experimentou, o que Davi experimentou, o que João Batista experimentou, o que Jesus experimentou. Que a sua vida seja instrumento de bênção para as pessoas. Ore comigo. Peça a Deus esclarecimento para que você entenda a razão,
o propósito da tua existência nesta terra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, tu és maravilhoso, tu és um Deus poderoso. O Senhor nos guarda, o Senhor nos esconde para nos revelar no tempo certo e na hora certa. Deus, eu te peço em nome de Jesus, revela os teus filhos a este tempo. Revela, Deus, os teus filhos a esta nação, a nação brasileira. Existem pessoas, Deus, como no tempo de Moisés, pessoas que são escravizadas pelo vício, pela prostituição, pelo pecado. E nós queremos, Pai, que o Senhor faça como fez com Moisés. Nos revela os teus propósitos para a nossa existência. E nos usa, Deus. Nos usa como libertadores, nos usa, Senhor, como profetas, nos usa, Deus, como teus filhos, porque a natureza está aguardando a manifestação da nossa vida. Capacita, nos dá discernimento espiritual. Eis-nos aqui, encha-nos de autoridade e poder, para que através das nossas vidas, as cadeias do mundo espiritual sejam quebradas e as pessoas vejam em nós, Pai, o teu poder e a tua autoridade, que as pessoas vejam em nós que nós somos de fato filhos do Senhor e por isso podemos ser usados para a honra e glória do teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco no programa Família IBMB. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Nós precisamos da tua ajuda. Eu preciso da tua solidariedade, eu preciso do teu coração voluntário para nos ajudar a manter este programa no ar. Estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque eu acredito que esse é o meu chamado, de pregar a palavra do Senhor para abençoar vidas. Mas eu preciso de você. Nos ajude. Está aqui na tela a nossa conta bancária, a conta bancária da igreja. Nos ajude. Se Deus tocar no teu coração, nos ajude com R$20 por mês. Já vai ser muita bênção. Se você quiser ajudar com outro valor, faça-o também. Faça com voluntariedade, faça com amor, faça com um coração sincero, porque eu creio que Deus vai te abençoar. E fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho por você. Nós precisamos da tua ajuda. Esteja conosco aqui sempre no programa Família IBMB. Deus te abençoe e te revele a esta realidade que te espera. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você quiser, eu posso apagar as marcas e as dores do seu passado. É só acreditar em mim. Quero estar dentro de você e te fazer sentir livre pra voar. Eu te ofereço minha mão, deixa eu cuidar de ti. Eu sou teu Deus, filho meu. Eu vim cuidar de ti, dá-me teu coração. Filho meu, eu sofri, vim te amar. Me dê a sua mão e deixa eu te guiar. E deixa eu te guiar. E deixa eu te guiar. E deixa
deixa eu te guiar. Eu te amo. Antes de você nascer eu te esperava. Antes de você crescer eu te chamo. Deixa eu mudar você como eu te quero. Eu te amo. Antes de você nascer eu te esperava. Antes de você crescer eu te chamo. Deixa eu mudar você como eu te quero. Minha família